Acho que não poderíamos ter escolhido um tema melhor para começar este ano de 2022, nas nossas noites de ensino, do que este que fala acerca do Salmo da Ovelha, baseado no Salmo 23, claro. E nele vamos aprender como o pastor cuida, protege, defende, ama as ovelhas do seu pasto. E por isso eu quero convidar-te a estares connosco todas as quintas-feiras. Não percas! Damos-te as boas-vindas a mais uma série das noites de ensino da Igreja Reviver de Santo António dos Cavaleiros. Durante este ano de 2022 estamos a fazê-lo às quintas-feiras e hoje vamos continuar a falar e a meditar sobre uma parte da Bíblia tão conhecida, mas que continua ainda hoje a trazer ensino, consolo, precioso e muito ânimo para a nossa vida. Eu estou a falar sobre o Salmo 23. E este Salmo torna-se presente, tão real e pessoal em cada etapa deste caminho que estamos a percorrer, porque Ele está connosco, sempre o nosso pastor. E agora estamos no versículo 2 deste Salmo, que diz: deitar-me faz em pastos verdes. As ovelhas são animais muito peculiares. Se estiverem receosas, se estiverem com atritos com outras ovelhas, se as moscas e os insetos as perturbarem constantemente, se tiverem fome, não se deitam, não descansam. Ao fim e ao cabo, para todas estas coisas, há cuidados específicos da parte do pastor, que cuida e que tudo faz para que nada lhes falte. E as ovelhas são também animais indefesos e, por isso, a presença do pastor é essencial para que elas descansem. Davi sabia muito bem do que falava quando compôs este verso do Salmo. E sabia também que, tal como as ovelhas, quando estamos medrosos, quando não temos paz com o nosso semelhante, se formos acossados por aflições constantes de várias ordens e a nossa alma não estiver satisfeita, não temos um descanso adequado e saudável. O rei poeta sabia que a presença do pastor era essencial para uma vivência equilibrada no corpo e na alma. E sabia que é no meio dos nossos receios e dissabores, ansiedades e sofrimento, que a presença de Deus muda a atmosfera por completo. Hoje em dia, somos assaltados pelo desejo de competir, de ser, de ter mais do que o outro, de dominar, de fazer prevalecer a nossa opinião, de fazer com que a nossa voz seja mais alta que a do outro. E, de facto, todos os nossos conflitos relacionais vêm de querermos marcar o nosso lugar, a nossa posição e sentir-nos acima do outro. Não é possível haver descanso, não há lugar para sossego quando a nossa alma está neste desassossego constante, nesta luta que nos invade e, por fim, nos incapacita de ver o outro. Queremos autoafirmação, mas ficamos sem tranquilidade. E esquecemos-nos tão regularmente, tão rapidamente, que o nosso pastor é Ele que conhece as nossas motivações, as nossas obras e olha para o nosso coração. No nosso dia-a-dia, há fatores de irritabilidade, de frustração constante, de experiências desagradáveis que se repetem vezes demais e ninguém consegue viver tranquilamente desta maneira. Mas o nosso bom pastor tem remédios, bálsamos milagrosos, ungüentos preciosos que Ele aplica à nossa vida no meio destas circunstâncias de inquietação constante. O Espírito Santo, figurado na Bíblia como óleo, ele é aplicado à nossa alma e ele pode trazer doçura, alívio e cura. Sabe, a ovelha tem um processo de digestão, um aparelho digestivo bastante curioso. Ela rumina, ou seja, a comida passa várias vezes pela boca do animal. E
Enquanto ela rumina, ela descansa, imagine. Sem o alimento verdejante da palavra de Deus, a nossa vida definhe, desidrata e podemos morrer. Por isso não precisamos apenas de deitar-nos com tranquilidade, mas temos que alimentar-nos vez após vez de tudo o que é bom, amável, puro na palavra de Deus, para que o nosso espírito e o nosso ânimo se sintam totalmente satisfeitos. E não só uma vez, mas temos que fazer passar essa palavra pela nossa vida, ruminá-la, para que ela se torne alimento e nutrição para nós. E aí sim, aí vamos descansar. Guia-me mansamente a águas tranquilas é a frase seguinte do Salmo. As ovelhas podem viver e vivem muitas vezes, durante muito tempo, em lugares áridos e secos, mas ainda assim precisam de água. Como acontece com outros animais, a desidratação pode levar a ovelha a sérias complicações e quando a sede aperta, elas ficam inquietas e buscam encontrar água para satisfazer. E a localização desses lugares seguros onde possam beber tem que ser feita pelo pastor. Muitas vezes ele próprio cava esses lugares, outras vezes leva as ovelhas a riachos e a pequenos lagos, onde elas podem beber água limpa, pois de outra maneira os animais podem atirar-se a águas sujas, contaminadas e poluídas. Davi cantou num outro salmo: a minha alma tem sede de ti. A nossa sede espiritual só pode ser satisfeita por Deus e em Deus. Todo homem, mais cedo ou mais tarde na vida, descobre que está seco, sedento de algo que nem ele sabe muito bem o que é. É no seu interior, está fora do seu alcance satisfazer essa sede. E ele procura em várias fontes de sedentar a sua alma. Procura nas religiões, na filosofia, e parece que assim de repente ele fica bem durante um tempo, com alguma frescura, mas passa rápido, a sede volta outra vez. Ele busca na música, nas artes, na cultura, vai à procura no desporto, na atividade física, vai à procura também numa vida social intensa, no prazer, mas ainda tem sede, muita sede. O profeta Jeremias explica a realidade desta busca em palavras fortes, diretas e duras, lá no capítulo 2 e versículo 13. O meu povo, a mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm a água. Jesus Cristo aparece no nosso caminho, convidando-nos a segui-lo, pois só Ele sabe como e onde satisfazer a nossa sede. Ele mesmo percorreu uma longa estrada para encontrar a melhor fonte de água, onde o seu rebanho pode ficar completamente satisfeito. Às vezes Ele leva-nos a lugares improváveis e aí, no meio do calor intenso da vida, das calamidades que teimam em perseguir-nos, deparamos-nos com águas tranquilas que Ele já preparou para nós. E mais uma vez descobrimos que não teríamos sobrevivido sem o cuidado do pastor. Ainda há muita gente por aí que procura a sua própria água, mas voltarão sempre, uma vez e outra, sem a plena satisfação da sua necessidade. Nós preferimos pertencer àquele grupo da mulher samaritana junto ao poço de Jacó, a quem o Filho de Deus disse: a água que eu te der se fará em ti uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Que bom ter sempre em mente que este não é apenas o salmo do pastor, este é também o salmo da ovelha. É ela que fala todas estas coisas interessantes e maravilhosas e importantes para o seu bem-estar. Na primeira parte do versículo 3, lemos uma outra frase bastante curiosa.
refrigera a minha alma. Há outras versões, e eu gosto mais dessa, que diz restaura a minha alma. E restaurar aqui tem a ver com começar de novo. É o sentido literal de conversão de todo o ser e significa a possibilidade de um novo começo de vida fisiológico e espiritual. O termo no hebraico é a palavra shub, que traz consigo literalmente a ideia de trazer à vida ou à vitalidade. E Davi pegou na sua cítara, mais uma vez, olhou o horizonte e lembrou o dia em que, ao contar as suas ovelhas, reparou que faltava uma. Levou rapidamente o rebanho para um lugar seguro e percorreu os terrenos ali à volta à procura daquela que parecia perdida. Porque ele sabia o que podia acontecer a uma ovelha que estava longe do seu cuidado. O mais provável era a ovelha estar outra vez, sem possibilidade de colocar-se de pé, virada de patas para o ar. E ficava assim muito vulnerável aos predadores. Porque a ovelha, se ela se deitar numa depressão do terreno e rolar o corpo ligeiramente, o centro de gravidade da ovelha desloca-se e ela não tem como ficar de pé outra vez. Fica mesmo de costas, de patas no ar. E debate-se freneticamente, o que não ajuda de todo. De facto, piora ainda as coisas. E enquanto ela está ali, deitada, debatendo-se, começa a formar-se na sua bolsa ruminante gases que se espalham e tendem a retardar a circulação sanguínea do animal, especialmente nas extremidades, nas patas. E se estiver muito calor, nesta posição ela pode morrer em poucas horas. Por isso, a ênfase na história de Jesus, que o pastor deixa as 99 no redil e vai à procura da ovelha perdida virada. E quando o pastor chega perto, tem que voltá-la cuidadosamente para aliviar a pressão dos gases na bolsa e massagear com cuidado os membros da ovelha para que a circulação volte a fazer-se. E normalmente é o que acontece. Ela fica de pé, devagarinho, o pastor vai falando com ela, palavras de ânimo, palavras de correção, e por fim consegue pôr a ovelha outra vez em pé. Davi sabia disto quando disse: restaura a minha alma. O pastor tem um cuidado especial por esta ovelha que saiu do seu cuidado. O Salmo 56, versículo 13, mostra claramente esta situação. Pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus na luz da vida. Meus amigos, quantas vezes, mesmo amando muito o Senhor, ficamos virados no caminho desta vida. É o nosso pastor, e apenas Ele, que tem a capacidade e os meios de nos fazer começar de novo, mesmo que para isso precisemos da sua correção amorosa. O Senhor tem o poder de injetar vida onde a morte teima em reinar. O seu prazer é restaurar, é fazer de novo. O verso 3 tem mais uma frase interessante. Guia-me pelas veredas da justiça. A ovelha é também um animal de hábitos. Se a deixarem, percorre sempre os mesmos caminhos, come e pasta nos mesmos campos até não haver mais nada com que se alimentar. Defeca nesses terrenos até que estes ficam completamente poluídos e cheios de parasitas. O rei poeta Davi lembrava o trabalho que tinha para deslocar o seu gado de maneira a não poluir os caminhos que trilhava. E ele sabia que, tal como as ovelhas, os homens são capazes de consumir até à raiz tudo o que está à sua volta e poluir o lugar onde vivem. Para que o rebanho se mantivesse saudável, o pastor tinha que mudar de pasto
e levar os animais a lugares frescos e diferentes. E isso impedia que as ovelhas se contaminassem com os seus próprios vermes e que o terreno pudesse voltar a produzir erva. Sabe que um rebanho de ovelhas, sob a administração de um pastor descuidado e desleixado, pode tornar-se destrutivo. Em pouco tempo, pode arruinar um terreno, até quase deixá-lo irreparável. Por outro lado, um rebanho cuidado, protegido, bem administrado, pode tornar-se numa valiosa criação, porque o estrume das ovelhas é o mais equilibrado de todos os estercos domésticos. Quando espalhados pelos pastos, torna-se um meio de grande fertilidade para as terras. A literatura antiga chamava as ovelhas os animais de cascos de ouro, exatamente porque eram considerados de grande potencial pelos benefícios que traziam às terras. Oh, como nós somos tão parecidos com as ovelhas! Desviamos-nos pelo nosso próprio caminho, como ovelhas teimosas, fazendo deliberadamente, mesmo arriscando a nossa saúde e o nosso bem-estar. Escolhemos errado, uma vez, outra vez. Poluímos todas as chances de comer o melhor que Deus tem para nós. Agarramo-nos a hábitos e vícios que já vimos como destroem e matam. Teimamos em não seguir o bom pastor e enveredar por um outro caminho, o caminho da justiça. Justiça que é aquilo que é certo, aquilo que é correto. E preferimos andar pelo nosso, mesmo conscientes, que não nos leva a um final feliz. O mundo está cheio de pessoas que caminham sem sentido, que persistem no mesmo erro repetidamente, que sabem que determinadas atitudes os levam a um desfecho de solidão, de lar desfeito, de saúde arruinada, de ausência de propósito. E Jesus Cristo, o bom pastor, intercepta a nossa rota de destruição e convida-nos a segui-lo, negando-nos a nós mesmos. E é aqui que reside o grande conflito. Queremos pastos bons, verdejantes, caminhos de justiça, mas queremos-los à nossa maneira. Não queremos ser conduzidos pelo pastor. Não estamos dispostos a amar a Deus e amar os outros primeiro do que a nós mesmos. Não queremos ser tão diferentes do resto do mundo que possamos ser apontados como tal. Não abdicamos dos nossos direitos. Jamais. Não queremos deixar a nossa posição de ser os primeiros para passar a ser os últimos. Não conseguimos dobrar a nossa vontade à perfeita e sublime vontade do Senhor. E já agora, deixe-me dizer, todos estes conceitos que eu acabei de definir são absolutamente contrários ao pensamento do mundo em que vivemos. Mas há um pormenor interessante nesta frase do Salmo. Diz que são veredas de justiça. As pessoas na cidade não sabem o que são veredas. Temos ruas, avenidas, autoestradas, temos vias rápidas, caminhos, porventura, mas veredas são pequenos atalhos feitos pelos pés dos caminhantes, normalmente para encurtar distâncias. E nós nem pensamos que Deus dá valor a esses caminhos, a esses atalhos que não estão assinalados em mapa, mas que são importantes na nossa vida. Até as veredas mais simples da nossa vida podem e vão estar debaixo do cuidado constante do pastor. Então, o que nos resta? O que escolhemos? Continuar num caminho poluído ou deixar que o bom pastor nos guie por veredas que só Ele conhece? Senhor, vivemos num tempo de tanta escassez, de falta, até de satisfação interior. Tudo à nossa volta parece seco, vazio de significado e de propósito. As pessoas buscam e correm à procura de algo ou de alguém que lhes dê esperança. Hoje, Senhor, eu venho a Ti, reconhecendo que és a minha única fonte de satisfação e de significado. Leva-me a um lugar de tranquilidade e de frescura, onde sinta mais uma vez o favor do Teu amor.
Senhor, se não fosse o teu grande carinho e misericórdia, há muito teria perecido, mas porque me amas, nunca desistes de mim. O teu interesse em mim é maior do que apenas livrar-me dos caminhos errados, é levar-me a caminhos de justiça, onde possa ser eu mesma, como foi o teu propósito quando me criaste. Por amor do teu nome, continua a levar-me, a levar-nos a todos, por esses caminhos, até que nós acertemos o nosso passo contigo. Amém. Até à próxima semana, se Deus quiser.